Boa noite, bem-vindos ao Jornal. A Renamo poderá governar em breve nas 6 províncias onde um partido reclama vitória nas eleições de 2014. A informação foi avançada pela Comissão Mista do Diálogo Político, num processo em que dependerá de arranjos políticos que podem acontecer até o final do ano, segundo o acordo alcançado entre o Governo e a Renamo na mesa de negociações. Ao fim de 4 horas de reunião, o Governo e a Renamo chegaram a acordo sobre uma das principais reivindicações de Afonso Dhlakama: a governação das 6 províncias, onde reivindica a vitória eleitoral. O acordo não estabelece datas concretas, mas determina que ainda este ano a Renamo tenha governadores provinciais. Sobre a governação da Renamo nas 6 províncias, devem ser encontrados mecanismos legais para nomeação provisória dos governadores provinciais oriundos do partido Renamo o mais cedo possível. Para preparar os aspectos legais da viabilização desta intenção, será criada uma subcomissão envolvendo as delegações do Governo e da Renamo, com a presença de mediadores. A missão da equipa será elaborar um pacote de reformas legislativas que será submetido até novembro próximo à Assembleia da República para aprovação. A delegação do Presidente da República e a delegação do Presidente da Renamo concordam constituir, no âmbito da Comissão Mista e com a presença dos mediadores facilitadores, uma subcomissão com a tarefa de preparar um pacote legislativo que esteja em vigor antes das próximas eleições, nomeadamente: 1. Revisão pontual ou substancial da Constituição da República de Moçambique. 2. Revisão da lei dos órgãos locais do Estado e seu regulamento. 3. Revisão da lei das Assembleias Provinciais. 4. Aprovação da lei dos órgãos de governação provincial. 5. Aprovação da lei de finanças provinciais. 6. Revisão da lei de bases da organização e funcionamento da administração pública. 7. Reexame do modelo de autarcização de todos os distritos, conforme a lei 3/94 de 13 de setembro. O documento foi assinado pelos chefes das delegações do Governo e da Renamo, nomeadamente Jacinto Veloso e José Manteigas, e pelos membros da equipa da mediação. A subcomissão encarregue pelas reformas legais realiza esta quinta-feira a sua primeira reunião de trabalho. Entretanto, a delegação convocou uma conferência de imprensa de emergência para reagir à informação posta a circular sobre a cedência das 6 províncias. Jacinto Veloso diz não constituir a verdade e aponta problemas de percepção. Veloso concluiu ainda que nenhum ponto irá avançar de forma isolada dos 4 que constam na agenda. Porque tomamos conhecimento que há uma série de notícias circulando sobre a reunião desta manhã e sobre um documento que foi aqui lido no fim da sessão, que não correspondem à realidade. E nós queremos clarificar o que é que realmente se passou e qual é a situação atual. Porque as notícias que estão a circular podem induzir os moçambicanos em geral e a comunidade internacional a tirar conclusões sobre uma situação que não existe. Então eu vou, para iniciar, talvez depois tenham perguntas, a iniciar, eu vou retomar o documento desta manhã. O documento diz assim: em relação ao primeiro ponto da agenda, cujo título do primeiro ponto da agenda é Governação das 6 províncias pela Renamo, é o título. Não é o primeiro ponto, é o primeiro que está a ser discutido, porque a agenda tem 4 pontos e os 4 pontos todos são
igualmente importantes ou muito importantes e não são separáveis, né? Porque a gente pode implementar um e não implementar outro. É um conjunto de pontos que tem que ser implementados uma vez acordados na sua totalidade. Então, este diz assim, o documento diz, em relação ao primeiro ponto, a delegação do Presidente da República e a delegação do Presidente da RENAMO concordam que o assunto deve ser discutido, portanto, o assunto deste ponto da agenda, deve ser discutido no quadro da unidade nacional e do processo de descentralização administrativa. Aqui pode haver confusão, porque já alguns comentadores dizem que é preciso distinguir entre centralização entre descentralização e desconcentração. Bom, é nesse sentido, a descentralização e desconcentração administrativa, que confira mais poderes de decisão aos órgãos locais do Estado, incluindo os recursos financeiros e a forma descentralizada de eleições ou designação dos governadores provinciais. Portanto, está claro que o assunto deve ser discutido no quadro da unidade nacional, portanto, no quadro do Estado, da unidade nacional do Estado unitário, que confira mais poderes, etc, etc. É neste contexto que o ponto deve ser analisado. Isto. Depois diz assim, por isso, a delegação do Presidente da República e a delegação do Presidente da RENAMO concordam em constituir, no âmbito da Comissão Mista e com a presença dos mediadores, facilitadores, uma subcomissão com a tarefa de preparar um pacote legislativo que esteja em vigor antes das próximas eleições. Depois tem uma listagem do tipo de característica da legislação que é preciso trabalhar. Mas é evidente que este trabalho não é um trabalho, não é um ponto para ser implementado isoladamente. Como eu disse no início, são 4 pontos têm a mesma importância e 4 pontos só podem ser implementados quando houver acordo sobre esses 4 pontos. E mais, não só quando houver acordo, quando houver o diálogo de alto nível entre o Presidente da República e o Presidente da RENAMO, que é que vão fazer a decisão final. A decisão não é da Comissão Mista, nesta fase. A Comissão Mista, o mandato é preparar o acordo, é preparar o encontro de alto nível. Chamamos o diálogo de alto nível. Este é que é o mandato das comissões. Nessa base, vamos fazendo trabalhos. Portanto, sobre o primeiro ponto da agenda é isto. Vamos trabalhar, vamos comprar, vamos falar sobre a legislação que é preciso fazer, etc, etc. Mas não há decisão de pôr em prática este ponto. Se alguém disser que o Governo já concordou em designar, não sei qual é a formulação, governadores oriundos da RENAMO para as 6 províncias, isso está errado. Essa conclusão está absolutamente errada. Não é verdade. Há essa hipótese, mas ninguém disse que 6 províncias é o título do ponto da agenda. Não quer dizer que são 6 províncias. Pode ser 0 províncias, pode ser 2, pode ser 5, até podia ser mais, se houvesse interesse nacional. Nós estamos a trabalhar na convicção e com o objetivo que estamos a fazer um trabalho de interesse nacional, de interesse para os moçambicanos, não no interesse da RENAMO, não no interesse da Frelimo, mas no interesse nacional. Está a lista da legislação que é preciso trabalhar, Depois diz, sobre a governação da RENAMO nas 6 províncias, está entre aspas, está claro que referimos ao ponto da agenda, que está assim formulado. E devem ser encontrados os mecanismos legais para a nomeação provisória dos governadores provinciais oriundos do Partido RENAMO o mais cedo possível. Mas está evidente que se nós ainda estamos a discutir a legislação, só quando esta legislação estiver concluída, só quando esta legislação estiver aprovada,
Só quando houver uma aprovação na Assembleia da República é que poderá haver mecanismos legais, encontrar os mecanismos legais para a eventual nomeação provisória de governadores provinciais oriundos da Renamo. O mais cedo possível entrou aqui e talvez foi uma falha, porque o mais cedo possível foi um mecanismo, digamos assim, que os próprios mediadores utilizaram para dizer que é logo que for possível. Mas está claro que esse logo que for possível não é daqui a um mês, nem daqui a... Além disso, ainda é preciso ver, examinar o que é que esses governadores vão fazer. Vão governar com o quê? Como? Com que programa? Então, enquanto isto não estiver definido, nem há hipótese de nomear nenhum governador. Portanto, aqui o que está é um mecanismo para nós continuarmos o debate, para nós continuarmos a discutir os pontos da agenda, que, como eu disse no início, para uma implementação no seu conjunto. E só depois do encontro de alto nível entre o Presidente da República e o Presidente da Renamo é que tomarão a decisão final de como é que as coisas vão ser implementadas. Aqui diz também, para terminar, o documento diz: a preparação do referido pacote tem que ser concluída antes do final do mês de novembro de 2016. Nossa delegação do Presidente da República já fez uma observação na plenária da Comissão Mista com os mediadores que este prazo é irrealista, mas o próprio Renamo e os mediadores disseram que é melhor deixar como está e logo a Comissão, no seu trabalho, há de verificar que isto não é possível. E nós, nessa base, aceitamos. Diz, ok, se a própria Comissão é que vai designar, então podemos deixar, mas sabendo que é irrealista. E nós dissemos isso e ficou registado nas atas que podem ser consultadas. Depois diz, a Comissão Mista entregará o pacote legislativo à Assembleia da República através dos canais apropriados para sua apreciação e aprovação. Quando é que isto vai acontecer? Não sabemos. Depende de como é que este trabalho, este trabalho de preparação do pacote legislativo, depende de como é que isto vai ser, quanto tempo vai levar e como é que vai ser preparado. Agora, não há acordo, ainda não há nenhum acordo de designação de governadores oriundos da Renamo, pelas razões que eu disse. Para se obter a paz total e definitiva, tudo é possível. E os moçambicanos, o povo moçambicano, eu não gosto muito de usar esta palavra, sobretudo em reunião com os jornalistas, porque o povo é uma entidade que é muito mal usada pelos políticos. O povo é o povo isto, o povo aquilo. Mas é mesmo isso. O povo, os moçambicanos e a comunidade internacional está interessada em que haja paz. E é isso que nós queremos. Este é o interesse nacional dos moçambicanos, é atingir uma paz definitiva e sustentável. Os pontos a seguir da agenda acordada, dos 4 pontos, é a cessação das hostilidades em todo o território nacional. E neste ponto, a delegação do Governo já propôs, com muita precisão e com muita força e veemência, que este ponto deve ser subdividido em 2 pontos, em 2 subpontos. Primeiro subponto, suspensão imediata de todas as ações armadas, de toda a ação violenta, de todas as hostilidades que estão em curso. Isto é fundamental e é essencial para se prosseguir a discussão, o debate e encontrar de resposta os diversos pontos da agenda. Primeiro subponto, imediato. Segundo subponto, é de cessação definitiva
de todas as hostilidades. E isso seria, ou será, se lá chegarmos, decidido no encontro de alto nível. Será esse encontro de alto nível que deve anunciar ao povo moçambicano, à comunidade internacional, que as hostilidades cessaram definitivamente no território nacional. E a recomendação nossa é que também decidam um programa de reconciliação nacional efetiva, que aparentemente é algo que ainda não aconteceu desde os acordos de Roma. Portanto, esta é a nossa posição, sempre dentro do princípio de defender o interesse nacional do Estado moçambicano, que é o mesmo dizer de todos os moçambicanos, sem exceção, sejam de que partido for, ou de religião, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem, sem discriminação. Queria sublinhar que não há aplicação, implementação de nenhum ponto da agenda por si só, isoladamente. Não existe. Isto não é possível. A implementação será dos 4 pontos, uma vez que tenhamos o acordo total. E será a partir do momento em que o Presidente da República e o Presidente da RNAMO se encontram e decidem que esse é o caminho para defender o interesse dos moçambicanos. Portanto, acho que aqui é o essencial que eu poderia dizer como introdução. Não sei se os meus colegas da Comissão teriam alguma coisa a acrescentar ou lembrar de coisa. Portanto, esta era que queremos colocar no contexto e esclarecer qual foi e qual é a situação e quais são as intenções. Porque ficámos muito preocupados com a maneira como a imprensa, de uma maneira geral, está a difundir as decisões tomadas esta manhã, que foram transmitidas através deste acordo preliminar. Por enquanto é tudo que eu tinha a dizer. São os esclarecimentos do Governo em relação ao acordo preliminar entre a RNAMO e o Governo na mesa das negociações. A Comissão Política da Frelimo esteve reunida hoje e analisou o ponto de situação dos trabalhos da Comissão Mista, incumbida de preparar o diálogo entre o Presidente Nyusi e o líder da RNAMO, Afonso Dhlakama. A Comissão Mista, ou seja, a Comissão Política encoraja a Comissão Mista a trabalhar no âmbito dos termos de referência do seu mandato. Raul Domingos considera positivo qualquer acordo entre o Governo e a RNAMO desde que resolva problemas de conflito armado. Para Domingos, arranjos legais deverão acomodar processo de descentralização para atender a valorização do voto do cidadão. Apesar de congratular-se com os pré-acordos alcançados pelas delegações do Governo e da RNAMO, Raul Domingos alerta que a simples nomeação de governadores indicados por Afonso Dhlakama pode ser um presente envenenado. Não pode ser apenas um governador, mas com toda a máquina à sua volta, montada pelo governo do Partido Frelimo. Agora, se este governador tem competências de indicar administradores, tem competências de indicar os diretores provinciais, tem competência de formar a sua equipa de trabalho, eu penso que ali teremos dado um grande passo. O antigo número 2 da RNAMO defende que a revisão da Constituição e outras leis para acomodar as reivindicações da RNAMO deve ser mais profunda. Quero dizer concretamente encontrarmos uma solução que permita que o voto do cidadão seja efetivamente valorizado. O que quero dizer com isto? Quero dizer que temos a questão de que o vencedor vence tudo. Aquele que tem 51% é tido como vencedor, mas o que tem 49% não tem poder nenhum. Então é importante que o sistema político
que formos adotar permita que os 49% tenha efetivamente um peso no poder. Atual presidente do PDD, Raul Domingos, liderou a delegação da Renamo, que negociou o Acordo Geral de Paz de 1992 em Roma. O antigo ministro da Administração Estatal, José Chixava, considera que o debate sobre a governação das províncias deve ser feito no Parlamento e executado dentro dos parâmetros constitucionais. Chixava falava no programa Grande Entrevista, bem antes da assinatura deste acordo preliminar entre o Governo e a Renamo hoje. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Bom, ser momento ideal ou não, até podia ser, mas isso tudo faz-se alterando a Constituição, não é? O que significa que eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? Porque é bem possível, porque é a mesma coisa que se passa quando nós falamos da autarquia como tal, autarquias a nível de cidade ou de vilas. Há quem diz que cria autarquia, depois as condições vão ser criadas. É verdade que eu não defendo isso, não é? Sobretudo quando se fala de gradualismo. Há quem diz o seguinte: cria a primeira autarquia, porque um dos argumentos que eu também, quando era ministro da Administração defendia, e mesmo hoje defendo, eu dizia assim: não é bom autarcizar uma vila ou uma cidade sem criar um mínimo de condições para que de facto o processo de participação destas comunidades na governação seja efetivo. O mesmo digo em relação à província. Então, eu acho que se nós fôssemos fazer uma discussão a nível constitucional e disséssemos assim, a partir das próximas eleições, não é? Em 2019, quando nós formos fazer as eleições, nós queremos que, por exemplo, estou a dar um exemplo, queremos que portanto, o partido que tiver o maior número de votos lá na província, não é? Nomeia o governador. Eu acho que se isto for aceito na discussão que vai ser feita democraticamente por todas as forças políticas, por que não avançarmos para aí? Podemos avançar. Mas o que não é correto é querer fazer isso fora do quadro constitucional. É isso que eu acho que não é correto. A secção 6 da Estrada Circular de Maputo já não vai concorrer com a portagem de Maputo, concessionada à ATRAC. O novo traçado contorna várias infraestruturas e a última secção da circular deságua na N4 antes da portagem. Em entrevista exclusiva à STV, o presidente do Conselho de Administração da Maputo Sul explica o novo traçado da secção 6 da Estrada Circular de Maputo, depois do governo ter decidido pelo desvio para evitar postes de energia de alta tensão, a subestação da EDM e condutas de água. A linha amarela mostra o novo traçado que deverá sair da Praça 16 de Junho, na cidade de Maputo, e ligar à Estrada Nacional número 4, antes da portagem de Maputo, para quem segue em direção a Matola. Com efeito, a Maputo Sul deixa de fazer uma estrada paralela à N4, como mostra a linha vermelha do anterior traçado. O desvio não só contorna infraestruturas, como também deixa de lado um debate sobre o uso da portagem da ATRAC. Quem atravessa a portagem e quer vir a Maputo passará a ter duas opções ao chegar àquela zona onde atualmente há uma ponte pedestre, na zona da Maquinag. A partir daquela posição, as viaturas poderão ter a opção ou de continuar sempre em frente, em direção ao Hospital Geral José Macambo, ou saírem da estrada e atravessarem através de uma ponte e optarem por vir justamente por uma via que passará por trás das instalações do Hospital José Macambo. Portanto, teríamos duas vias paralelas só a partir da zona da Maquinag, evitar os obstáculos, mas ao mesmo tempo criar estas duas possibilidades de escoamento. E do ponto de interseção até o município da Matola, passa a ser uma única estrada que, de acordo com a ATRAC, será ampliada para 6 faixas. Aliás, a ATRAC já iniciou a auscultação pública das famílias que serão abrangidas. Se fosse da nossa vontade, gostaríamos que o projeto começasse amanhã, mas devido
constrangimentos legais relacionados com os reassentamentos, estudo de impacto ambiental. O projeto técnico está praticamente terminado. Somente falta esta parte que é do estudo de impacto ambiental e gostaríamos que o projeto começasse ainda este ano. Com os dois projetos, a ligação entre as cidades de Maputo e Matola poderá ser mais facilitada, evitando os atuais engarrafamentos nas horas de ponta. E no próximo bloco, o desempenho da FACI em função da instabilidade econômica. Até já. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Mucipo junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Revisão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. Como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques. Ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. No grande entrevista desta semana, conhece as ideias do Dr. José Chichaua sobre a situação econômica e política do país. Como é que olha para estes desafios, tendo em conta as experiências passadas que já foram uma lição para o país? Em momentos de crise como estes, é preciso ter medidas seletivas entre importar, por exemplo, tomate da África do Sul, na fase em que nos encontramos, e apoiar estes produtores nacionais para pôr um tomate portanto, no mercado, é preferível fazer isso. Combinemos esforços para definirmos o que é prioritário em momento de crise. Eu acho que o setor privado foi um bocado duro nas críticas. Todas as questões ligadas à qualidade e quantidade de produtos e serviços convergem num só programa. Hora do consumidor. Cordiais saudações, estimados telespectadores. Ora viva, muito boa noite. Todas as terças e quintas, a partir das 18 horas, na STV Notícias, os consumidores cruzam preocupações junto de especialistas na área. Eu pedi 5 quilos de feijão. Tinha uma balança. Eram 4,5. Deixa o cobrador é a mesma coisa. Nossa missão é transportar o povo. Não andam bem, mas o que falta, o pior serve. Quando chega no hospital, por exemplo... Nós temos que pedir fatura. Tem que informar onde é que adquiriu para eles fazer um trabalho. Não é uma prática recomendável. E responsabilizar o mentor. Ninguém nasceu a escrever. Traz benefício para o público. Para mais uma hora de consumidor. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País.
continua com dúvidas. Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora, acede à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. De volta às notícias no Jornal da Noite. A instabilidade económica que o país atravessa não terá impacto no desempenho da Feira Internacional de Maputo, a FACIM 2016, que arranca dentro de 12 dias. A garantia foi dada hoje pelo Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Promoção de Exportações, João Macarenque, confiante no aumento do número de expositores e visitantes em relação ao ano passado. Em conferência de imprensa que teve lugar esta quarta-feira no recinto da FACIM, em Marraquém, província de Maputo, o presidente do Instituto para a Promoção de Exportações reconheceu que o atual ambiente econômico e político poderia manchar a 52ª edição da FACIM, mas garante que o número de confirmações de expositores revela o contrário. Tivemos 3 grandes contingências que de alguma forma acabam influindo na própria organização e na própria montagem da FACIM. Tivemos, por um lado, a seca prolongada que se abate sobre toda a zona sul do país. Temos, na zona norte do país, as cheias que devastaram enormes quantidades de cultura, bens das populações. E temos também, que não é segredo para ninguém, a desestabilização que assistimos na zona centro do nosso país. Todo este conjunto de fatores naturalmente tem impacto na própria FACIM. Mas olhando para aquilo que é a nossa capacidade como país, a nossa capacidade como povo, capacidade como moçambicanos, é que nós sempre fomos capazes de ultrapassar as adversidades. Assim, o número de expositores e de visitantes, de um modo geral, poderá crescer em comparação com a edição de 2015, excepto o número de empresas estrangeiras, que deve cair de 680 para 650. Os empresários nacionais que estão até este momento confirmados para a FACIM, estamos a falar de 2.350 empresas nacionais contra 2.250 do ano passado. É nossa convicção que quando chegarem às províncias, eventualmente esse número possa ser acrescido. No ano passado nós tínhamos 680 empresas estrangeiras. Neste ano teremos 630 empresas estrangeiras.
à primeira vista, parece evidente que o número tenha reduzido. O que aconteceu é que este ano, contrariamente aos espaços enormes que os países requisitavam, por causa dos constrangimentos de caráter financeiro que não só se abatem sobre o nosso país, também nos outros países, reduziram o número de espaços. E ao reduzir o número de espaços que ocupa no pavilhão, tem reflexo também no número de expositores. Países manifestaram interesse para participar na FACIM, 33 países. Um dos aspectos novos desta edição é a alteração do figurino de abertura. A cerimônia oficial só vai se realizar no dia 1 de setembro, um dia depois da abertura ao público, dia em que o Presidente da República vai visitar a feira. Outra novidade é que cada dia do evento terá a presença de um ministro da área econômica. O governo ordenou o encerramento do Instituto Superior Ngerenge em Chimoio devido a alegadas irregularidades. A medida acolheu de surpresa os estudantes daquela instituição de ensino que funciona há 3 anos. No relatório da inspeção do Instituto Superior Politécnico Ngerenge, localizado na cidade de Chimoio, que apresenta diversas irregularidades do ponto de vista de autorizações, infraestruturas, conformidade dos cursos, corpo docente, o Conselho de Ministros orientou ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional a proceder ao encerramento dessa instituição. 24 horas depois desta decisão do Conselho de Ministros, os estudantes do Instituto Superior Ngerenge vieram a público dizer que a medida veio amputar os seus projetos de formação. Não sei o que será da minha vida. Estou com vergonha de voltar ao meu distrito, porque saí dali do meu distrito com uma meta de dizer que vou fazer licenciatura em saúde pública. E já assim, para voltar a continuar na mesma classe, eu não me aceitaria bem. Assim, 2016 já estavam para estagiar. E eu me pergunto, estou mais interrogada, por que não fecharam em 2014, quando nós iniciamos? Para começar, são 3 anos perdidos. O nosso dinheiro, já estávamos a planejar um futuro. E para pagar as propinas da escola não é fácil, estamos a deixar muitas coisas. É mais de 2.000 estudantes que estão aqui na Ngerenge. Então, qual seria o destino dessas pessoas todas? São 3 anos de sacrifício. São 3 anos de sacrifício. Então, de hoje para hoje, terem que já fechado. Qual será o nosso destino? Para os estudantes, há uma série de instituições de ensino superior a funcionar debaixo de várias irregularidades e não se explica que seja o Instituto Ngerenge o único visado. Se estão a falar de instalações, nós temos informações que existem alguns institutos superiores, algumas escolas superiores, não só aqui na província de Manica, que estão até a alugar algumas escolas primárias. Que condições são essas que um estudante pode ir sentar numa sala da escola primária para fazer o ensino superior? Se falam sobre docentes, estão a falar de docentes que não são docentes de qualidade. Eu, por exemplo, o curso que eu estou a fazer de admissão pública, desde o primeiro ano até cá, tenho docentes que os mesmos docentes dão aulas na UP, dão aulas na UCM, na ISEG, são os mesmos que estão a dar aulas aqui. Contactada pela nossa reportagem, a direção do Instituto Superior Politécnico Ngerenge diz que vai pronunciar-se oportunamente sobre o encerramento deste estabelecimento de ensino superior. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. O governo da província de Manica diz que a cessação de funções do administrador de Vanduze não tem a ver com o rombo financeiro registrado no governo daquele distrito. O governador Alberto Mondlane diz que há sábado Malenza foi confiada a outra missão que será conhecida dentro de dias. A cessação de funções do senhor administrador sábado não tem nada a ver com o facto de existir um problema que está a ser analisado por instâncias responsáveis nessa área, que é do tal rombo, como se diz. A sua cessação não tem nada a ver com isso. Isso é um processo normal na administração pública. Os funcionários em exercício de cargos cessarem as suas funções e às vezes para ir assumir outras funções noutros pontos, como é o caso do senhor administrador. Eu tenho conhecimento porque que ele cessou, não é verdade? É porque ele vai assumir outras tarefas e de certeza que vai ser dentro da província, segundo nós esperamos. Não posso anunciar agora porque
os que decidem, os que exercem, que têm a competência de fazer as devidas nomeações, ainda não me fizeram chegar o despacho competente. Portanto, não posso adiantar sobre isso, mas eu sei que ele cessou numa perspectiva de lhe aplicar num outro setor onde ele possa continuar a dar a sua contribuição. Relativamente ao rombo, quem são os verdadeiros arquitetos? Os verdadeiros arquitetos são aqueles que, uma vez julgados, não é verdade? Todos nós vamos saber. Não vale a pena andarmos aqui a adiantar, a pôr a carroça em frente dos bois. Nós sabemos que existe a chamada presunção de inocência. Não vale a pena o governador aqui a começar a falar sobre essas coisas. Benjamina Chaves é a nova diretora da Polícia de Investigação Criminal ao nível da província de Maputo. A cerimónia de impulsamento foi dirigida pelo comandante-geral da Polícia, Júlio dos Santos Jani. Benjamina Chaves sucede no cargo Boaventura Bila. Até a data da sua nomeação, a nova diretora da PIC desempenhava a função de chefe do Departamento de Investigação e Instrução Criminal no Comando-Geral da PRM. Ainda na cerimônia, Jani impulsou Nito Machava para o cargo de diretor de Ordem e Segurança Públicas no Comando Provincial em substituição de Aníbal Jamal. Na ocasião, Júlio dos Santos Jani exigiu dos empossados esforço redobrado no combate à criminalidade. Queremos que vocês capitalizem o que é de bom que vem sendo feito e melhorem. Esperamos de vocês que organizem, comandem e disciplinem os vossos homens na luta contra a criminalidade. Ainda, infelizmente, em alguns pontos do nosso país, e particularmente na província de Maputo, continuamos a registrar alguns focos de criminalidade. Arrancou hoje o 7º Congresso do Movimento para a Libertação de Angola. Esta reunião deve confirmar a nova composição do Comitê Central e dos órgãos diretivos do MPLA. A reunião, que vai durar até sábado, deverá reeleger José Eduardo dos Santos como líder do MPLA, até aqui único candidato à presidência do partido. O Congresso vai também eleger o Comitê Central, o órgão deliberativo máximo do partido, tendo a sua composição passado de 311 para 363 membros. 2 filhos do chefe de Estado vão estrear-se no Comitê Central, nomeadamente José Filomeno dos Santos e Welwichia dos Santos. José Filomeno dos Santos foi proposto pela estrutura da juventude do partido, enquanto o Welwichia dos Santos foi proposto para o Comitê Central pela estrutura feminina do partido, a Organização da Mulher Angolana. Entretanto, Isabel dos Santos, filha mais velha do presidente angolano e regularmente apontada como sucessora do pai na liderança do país, não consta da lista das entradas para o novo Comitê Central. Em junho último, Isabel dos Santos foi nomeada pelo estadista angolano para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Petrolífera Estatal, Sonangol. O ato levantou vários protestos da sociedade civil e da oposição angolanas. O Congresso acontece numa altura em que Angola passa por uma crise económica e financeira resultante da queda das receitas petrolíferas. Durante o Congresso, espera-se que seja dada uma atenção muito particular à situação económico-financeira que o país está a viver, sem deixar de lado outros assuntos na agenda. Em março, José Eduardo dos Santos, que governa Angola há praticamente 37 anos, afirmou que deixaria a vida política em 2018. As eleições gerais estão agendadas para 2017. Julius Malema diz que não vai formar coligação com nenhum partido. Saiba qual é o posicionamento da Aliança Democrática no próximo bloco, mas antes as previsões meteorológicas para as principais cidades do país, a começar pela Zona Sul. Maputo a contar com 25 graus Celsius máxima e mínima de 16. Xai-Xai contará com 25 graus máxima e mínima de 19. Inhambane terá máxima de 27 graus e mínima de 16. Na zona centro do país, a Beira apresenta-se-á com temperatura máxima de 25 graus e mínima de 20. Chimoio com 24, máxima e mínima de 14. Tete terá máxima de 32 graus, mínima de 17. Climane a contar com máxima de 27, mínima de 18 graus Celsius. No norte do país,
Nampula vai apresentar a máxima de 28 graus e mínima de 18. Lixinga contará com 23 graus, máxima e mínima de 11. E Pemba terá temperatura máxima de 27 graus e mínima de 19 graus Celsius. Para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Um país sem história é um país sem futuro. No grande entrevista desta semana, conhece as ideias do Dr. José Chichaua sobre a situação econômica e política do país. Como é que olha para estes desafios, tendo em conta as experiências passadas que já foram uma lição para o país? Em momentos de crise como este, é preciso ter medidas seletivas entre importar, por exemplo, tomate da África do Sul, na fase onde nos encontramos, e apoiar estes produtores nacionais para pôr um tomate portanto, no mercado, é preferível fazer isso. Combinemos esforços para definirmos o que é prioritário em momento de crise. Eu acho que o setor privado foi um bocado duro nas críticas. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a destruir.
Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAMO à cidade portuária de Natal. Tevis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Eles representam o povo. Renamo claramente deve, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo. É uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Volta às notícias no Jornal da Noite. Vamos agora para os Jogos Olímpicos. O pugilista brasileiro Robson Conceição conquistou a medalha inédita de ouro nestas Olimpíadas e esta foi a terceira medalha para o Brasil neste campeonato.
Da frustração em Londres 2012 para a triunfal medalha de ouro nos Jogos Rio 2016. Robson Conceição é campeão olímpico de boxe, feito inédito na história da modalidade no Brasil. Na disputa pelo título do peso leve, até 60 quilos, ele controlou desde o início o combate e venceu o francês Sofiane Oumira em decisão unânime dos árbitros. Desta feita, o Brasil conquista a sua terceira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e a sua segunda inédita após a vitória de Tiago Braz na noite de segunda-feira no salto com vara. O palco estava montado para um momento de glória do pugilista baiano. As arquibancadas do pavilhão 6 do Rio Centro estavam tomadas de camisetas amarelas. O clima era tão verde e amarelo na arena que no combate anterior, a final do peso leve entre o nigeriano F. Ajaba e o cazaque Ivan Disco, o público vibrou muito ao saber que um dos 5 juízes era brasileiro. Tudo era motivo para festa neste combate, mais do que especial, que contou com a presença do presidente do Comitê Rio 2016, Carlos Nussmann. Atleta moçambicana de basquetebol, Noémia Massing, partiu hoje para os Estados Unidos da América, onde vai jogar e estudar para o Master School de Nova York. A moçambicana beneficiou de uma bolsa de estudo dada pela Fundação Clarice Machanguana em parceria com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. A jogadora de 15 anos, Noémia Massing, despediu-se esta quarta-feira dos pais, dos colegas e do Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão. A atleta ganhou uma bolsa para estudar e jogar basquetebol nos Estados Unidos da América. A basquetebolista é a primeira a beneficiar de uma bolsa fruto do trabalho da Fundação Clarice Machanguana, que se dedica à descoberta de novos talentos. Para mim é mais um momento de felicidade, porque eu vou estudar fora, vou jogar fora, vou ter a oportunidade de mostrar às pessoas o que os moçambicanos falam e eu estou muito feliz por mim, por os meus pais. Meu objetivo é chegar lá e dizerem que moçambicanos sabem trabalhar. As pessoas envolvidas no processo de educação e ida de Noémia aos Estados Unidos da América são unânimes em afirmar que a escola deve ser prioridade, o que não quer dizer que deixe de se aplicar no basquetebol. Noémia, tu vais chegar aos Estados Unidos em primeiro lugar porque vais estudar. Em segundo lugar, também vais estudar. Em terceiro lugar, também vais estudar. Em quarto lugar, é para ir estudar. Em quinto lugar, a tua principal prioridade é ir estudar. Sexto lugar, estudar. Sétimo, também estudar. E depois podes fazer as outras coisas. Porque estamos cientes de que não fosse o desporto, a educação e as várias colaborações aqui, não poderíamos ter feito este passo. Portanto, relembrar que a Fundação é só uma ponte, não somos fazedores. O talento tem que se criar nos bairros, nas escolas. Na escola esse é o primeiro ponto, que ela tem que estudar bem, tem que se comportar, estudar, porque basquete, passando o tempo depois, pode ter uma lesão ou qualquer acontecimento, ela não conseguir mais jogar. Então, ela volta a se defender em escola para poder sobreviver. A Fundação Clarice Machanguana informou na despedida que consegue este tipo de bolsa somente para basquetebolistas que estudam nas escolas moçambicanas, com talento na modalidade e que colocam os estudos no primeiro plano. Júlio Malema diz que combatentes da liberdade económica não vão formar coligação com nenhum partido e a Aliança Democrática anunciou acordos com partidos menores. É uma matéria para acompanhar mais envolvidas nos blocos noticiosos da STV Notícias. O jornal fica por aqui. Obrigada pela audiência. Nós voltamos amanhã com mais informações. Boa noite e até amanhã.